Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Este é o Empresários de Sucesso podcast, que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Eu sou Karina Pachiega. Hoje eu converso com Paulo Mariottini. Ele é consultor sênior da Opportunity Consultoria. 42 anos, carioca, amante do mar, pai de uma princesa, Clara, de 8 anos, e o marido da Suzane. Empresários de Sucesso podcast. O sonho de empreender sempre esteve presente na vida de Paulo. Queria que você começasse me contando quando aos 9 anos você já vendia pipas na casa dos seus avós. Bem-vindo ao nosso podcast, Paulo. Obrigado, Karina. Obrigado pelo convite. Pois é, essa veia empreendedora, eu só descobri que seria empreendedor mesmo no futuro. Mas eu já tinha essa necessidade de comercializar, de ajudar, de sanar a dor de alguém por alguma falta, né? Então eu estava sempre tentando cobrir alguma coisa, tentando ajudar. E nas férias, o que a gente faz nas férias? Vai para a casa dos avós, nada mais justo. E na casa da minha avó tinha uma coisa que para mim assim, é muito clara, muito nítida até hoje. Passava o padeiro com aquelas buzinas, né? E ele passava com a bicicleta dele e ele vendia sonho, que é um pão doce com um recheio amarelo. Sei, uma delícia, adoro. Maravilhoso. E eu era apaixonado por aquilo, só que era caro. Para uma criança era caro, né? E eu falava assim, pô, vó, vou comprar um daquele. Ela, não, tem que ser um por fim de semana. Aquelas contas. E aí eu falei, beleza. Ganhei dinheiro para comprar pipa. Chegando lá, não tive dúvida. Tinha uma pipa linda, onde meu irmão comprou 3. E tinha um saco com 10 pipas. Só que muito feias. Pipas horríveis, pequenininhas. Falei, cara, eu quero esse daqui. Era o que o dinheiro dava para comprar, eu comprei. E aí eu cheguei na casa dos meus avós e falei, olha só, vou vender pipa. Meu avô achou aquilo o máximo. Minha avó começou a rir e falou assim, tudo bem. Peguei uma placa, pedi pro meu avô me ajudar lá a escrever, né? Vende-se pipas, bonitinho. E a maravilha dos anos 80, né? Eu subi no poste de luz para poder amarrar a placa com arame. Vende-se pipas. E ali foi a primeira vez, assim, eu tive muito dinheiro na minha vida. E aí foi bacana que a minha avó, eu ficava contando o dinheiro repetidas vezes, e aí a minha avó até brincava comigo dizendo, ô Paulo, você tá parecendo chofer de táxi. Eu falei, por quê, vó? Aí não, porque chofer de táxi conta dinheiro o tempo todo. E assim foi o meu primeiro contato com, né, o empreender e receber dinheiro por isso. Por essa facilitação a algum produto, a algum processo. E como foi E aí, dali pra frente, eu nunca mais parei. Como foi a sensação de ter o próprio dinheiro e de poder comprar quantos sonhos você quisesse? Pois é, a sensação foi ótima. O problema é que minha avó ainda assim não deixava comprar quantos sonhos eu quisesse. E aí foi a minha primeira lição de empreendedorismo. Uhum. Você pode ganhar o quanto você puder, mas você não pode gastar o quanto você puder. Uhum. E aí aquilo sempre ficou marcado em mim. Eu podia ganhar quanto eu pudesse, mas gastar quanto pudesse não. Tinha que ser menos, porque você pode precisar daqui a pouco, contenções, investimentos, tanto que depois eu comprei, né, outros tipos de pipa e por aí foi. Então foi muito interessante essa primeira lição, logo da minha avó, que mal teve estudo. Agora vamos falar de uma segunda empreitada, que foi a história de vender picolé para ajudar nas contas de casa. Como é que foi esse momento? Quantos anos você tinha? E aí, qual foi as estratégias que você foi usando para vender o seu peixe, vender o seu produto? Pois é, Karina. Aí essa história era aí realmente... lá na minha avó, nas férias, eu era criança, eu tinha 9 anos, alguma coisa assim. Nessa outra, eu já estava um pouquinho mais velho, então eu já era adolescente. Mas eu sempre fiz, né, a comercialização de algumas coisas. Aí eu já vendi até bolinha de gude.
E aí, nessa época do picolé, foi um outro momento que eu tive, sim, um rendimento muito bom para a idade. Então, eu comecei a vender picolé em casa, minha mãe comprava picolé na fábrica, e a gente comprou um freezer, colocou em casa, e eu comecei a vender picolé, vendia, começamos a vender sorvete, então... E aí, Karina, o que acontece? Foi a primeira vez que eu consegui variar o mix de produtos. Ou seja, eu entendi ali que eu não podia vender só picolé e vários sabores. Eu tinha que ter picolé e sorvete. Então, foi a primeira vez assim que eu tive que investir num mix de produtos. E a variedade foi bacana, aonde eu conseguia oferecer. E na rua de trás da minha casa, lá no Rio, tinha uma fábrica de jeans. E nesta fábrica teve uma promoção incrível. Então ficou lotado, tinha uma fila gigantesca. Não tive dúvida. Passei a mão no isopor que tinha lá em casa, botei na garupa da bicicleta, amarrei com um elástico, enchi de picolé, peguei o gelo que tinha no freezer e fui vender. E eu cheguei lá e ficava, né? Já tinha um carinha vendendo picolé, que no Rio é muito famoso, que é o Dragão Chinês. E eu vendia um outro, que era um pouquinho mais caro, um pouquinho mais cremoso, que era o sorvete da Sobel. E assim, foi maravilhosa a experiência, porque todo mundo queria comprar o que era o meu, só que o valor era diferente. E aí a minha chamada era interessante, porque eu falava, olha, o picolé é mais barato do que comprar uma calça jeans. Por quê? Eu tinha que concorrer naquele momento com a fábrica, e não com o outro rapaz que vendia picolé. Então a minha estratégia naquele momento foi assim, instantânea de, olha, o picolé mais barato do que a calça jeans, que todo mundo estava indo para comprar exatamente isso. E realmente, assim, todos os picolés que a gente tinha no freezer e os sorvetes acabaram, esgotou. Isso quando deu a hora do almoço, minha mãe foi para casa, falei, precisamos de mais picolé. Então ela já trouxe picolé e eu continuei vendendo picolé na parte da tarde. Então ali foi o momento que eu tive mais dinheiro na minha adolescência. Quantos anos você tinha? Bastante. Agora eu não me lembro, mas eu deveria ter uns 13, 14 anos. Porque eu comecei a trabalhar fora de casa com 15. Uhum. Então esse aí deveria ser uns 13, 14, e aí eu já não conseguia mais ficar sem o dinheiro. Porque a gente vicia, né? Quando a gente pode comprar as nossas próprias coisas. Sim, sim. E atender clientes com qualidade é tão satisfatório quanto ganhar dinheiro. Então tem a própria satisfação pessoal. Sim. E eu estava muito envolvido com isso. E aí você tinha o hábito de fazer, de guardar dinheiro, de ter uma economia? Como é que você encarava isso? Pois é, eu costumo dizer o seguinte, eu sou aquariano. Aquariano tem por hábito guardar dinheiro, mesmo que ele diga que ele não tem nada. Então eu sempre tinha dinheiro guardado, sempre. Eu nunca pegava o dinheiro todo, pegando aquela primeira lição da minha avó lá na época de vender pipa, que eu não podia gastar todo. Uhum. E eu nunca gastei o meu dinheiro todo, nunca. Sempre tinha dinheiro sobrando. Na verdade, todo o dinheiro que entrava, a primeira parcela dele era para ser guardada. Tá. Então eu já tirava uma fatia e guardava necessariamente. Bom, e aí teve um episódio que você tinha um carro e você bateu esse carro e aí essas economias foram todas embora? Foi isso que aconteceu? Exatamente. Foi aí que eu já tinha 15 anos, então eu bati o carro, inclusive foi o carro da minha mãe, e aí eu tive que pegar todo o dinheiro que eu tinha ganho e eu vi o dinheiro literalmente indo embora. Só porque eu esbarrei o carro, eu gastei tudo que eu tinha para consertar o carro. Jamais deixaria minha mãe pagar tendo algum dinheiro, e assim foi, né? Eu realmente paguei toda essa despesa e tinha dinheiro para pagar, então foi bom. Mas eu sabia que a partir dali também eu não tinha mais como ficar ganhando tão pouquinho. Uhum. E aí foi exatamente na virada, né? Porque aí com 15 anos eu já comecei a trabalhar fora. E a partir dali eu já tinha dinheiro oficialmente todos os meses, um dinheiro mais contado. E assim foi. E mais ou menos nessa época você sai do Rio de Janeiro e vai para Vitória, no Espírito Santo, onde você viveu ali por 7 anos. E foi nesse momento da sua vida que você teve o primeiro contato com a consultoria empresarial. Conta desse momento da sua vida, como é que isso aconteceu? Pois é, Karina, então, com 20 anos, na verdade, eu fui pro Rio, porque aí eu já morava sozinho desde os 18,
Eu saí do Rio, fui para Vitória, no Espírito Santo. Cheguei lá, comecei a trabalhar normal, né, como todo mundo. Só que eu já não me encaixava mais no padrão de CLT, por exemplo. Então eu estava sempre sendo um intraempreendedor. Aí eu conheci uma empresa, eu já tinha meu apartamento nesse momento, eu já tinha 22 anos, eu já tinha comprado meu apartamento. E eu conheci a empresa que trabalhava com consultoria. Falei, cara, que negócio maneiro. Eles ajudam os outros e ganham dinheiro por isso. Pô, eu tenho feito isso há um tempão. Então eu acho que é isso que eu sou. E aí, literalmente, eu conheci o dono da empresa, ajudando ele. Ele me chamou para trabalhar com ele de graça. Ele não me pagaria um centavo por isso. Seria, né, o que a gente chama de pro bono. Então, esse pro bono, ele era, se eu fechasse algum contrato, eu ganharia alguma comissão, um percentual, uma fatia. Se eu não vendesse nada, todo o custo era meu. E aí você topou? Topei na mesma hora. Era o que eu me descobri. Eu nunca imaginei que eu seria um consultor de empresas. Porque em nenhuma faculdade, você, nem na escola, nem em lugar nenhum, você ouve falar disso. Então isso é um problema. Porque a gente não conhece algumas profissões. Então a gente nem tem como desejar. E eu achei que era exatamente o que eu era. Consultor de empresas, porque eu ajudava as pessoas a resolver problemas, só que eu não cobrava por isso. E aí, até um fator que seria motivador, né? Tinha uma consultora que já tinha 6 meses na empresa e ela nunca tinha fechado um contrato. Falei, bom, esse não é o meu perfil. Se eu não fechar contrato, eu não tenho como fazer, porque eu já não estava mais ganhando dinheiro nessa época. E aí eu virei para a empresa e falei, olha só, eu quero fazer uma proposta contrária. Eu quero sair, ir para a rua para poder fazer um contrato, fechar um contrato com o cliente. Mas assim que eu fechar o contrato, eu quero que vocês me entreguem uma pasta nova, porque eu usava uma pasta rasgada, e um dinheiro extra, porque eu só tinha um sapato nessa época. E meu sapato já era furado no pé esquerdo. Então eu botava um papelão para não queimar o pé, porque no Espírito Santo é muito quente. Então eu botava um papelão para não queimar o pé. O paletó, inclusive, quem me deu foi o dono da empresa, porque eu não tinha paletó de blazer, né? E assim eu ia. Aí o cara falou, então tá bom. Eles riram, porque não acreditaram que isso aconteceria. Eu saí para fazer a minha primeira visita e voltei com um contrato assinado. E aí realmente foi assim, um alvoroço na empresa. E esse aí foi um momento que eu tive outra lição do empreendedorismo. Não importa o que você faça, você será odiado necessariamente por uns e amado por outros. Então, você tem que ter altivez. Se você não confiar em você, não conseguir medir a arrogância necessária para fechar contratos, você também não vai a lugar nenhum. Não adianta ser o bonzinho e nem ser o mal. Você tem que ser confiante. E aí daí para frente, foi só confiança. E é bem forte essa história do sapato, né? Eu imagino que hoje, quando você lembre dessa época, pense, né, em você ali com aquele sapato, com o furo, que você colocava um papelão. Eu imagino naquele momento a força de vontade que te movia positivamente você pensar, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu não vou desistir. E esse sapato, um dia eu vou olhar e vou lembrar disso e vai ser por história, né? História para contar, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Exato. E é exatamente isso, Karina. Eu via o sapato e por mais que aquilo me deixasse triste, porque ninguém quer andar assim. Claro. Né? Porque vender consultoria, ninguém vai comprar de alguém que anda esculhambado. É claro que o bom papo eu já tinha. Só que me faltavam essas outras opções, esses acessórios. E realmente eu olhava para o sapato, eu olhava para o terno, que era curto. Se eu apontasse para algum lugar, ele vinha quase no meu cotovelo. Então, assim, hoje é hilário, a gente vai rir de algumas situações. Mas na época era de se envergonhar. E foi o momento que eu falei, tem que ter altivez. Se você não tiver essa confiança, você vai se perder nas vergonhas, no que as pessoas vão falar. Você não pode dar ouvido para isso, você tem que seguir confiante. E foi exatamente o que eu fiz. Falei, esse sapato é o que vai me levar para o sucesso. E foi de fato o que aconteceu, né? E foi o que aconteceu, graças a Deus, deu muito certo. Quanto tempo você trabalhou nessa empresa? Quase 3 anos, por aí, quase 3 anos. Tudo pro bono. E depois desses 3 anos,
eu acho que você se sentiu pronto para andar sozinho, para andar com os próprios pares de sapatos novos, né? Exatamente, eu já podia comprar um terno completo nessa época. Exatamente. Aí foi mais ou menos nessa época que você acabou conhecendo, eu acho que a sua esposa numa formatura, não foi isso? Vocês se apaixonaram, casaram, você pediu ela em casamento, ela aceitou, para sua surpresa. Foi, no mesmo dia, eu a conheci na festa de formatura de uma grande amiga minha e eu, cheguei lá e aí eu a conheci. Essa aqui é a Suzane. Falei, nossa, linda. E aí eu realmente já cheguei assim, cheio de amor para dar. E a primeira coisa que ela fez foi assim, me barrou, não aceitou nada. Eu cheguei, tentei dar um beijo nela, ela saiu fora. Depois de um tempo ela veio, me deu um beijo e saiu correndo. Nossa! E ela, na hora que ela saiu correndo, cara, eu apaixonei. Falei, gente, essa mulher é da minha vida. E eu corri atrás dela. Cheguei e falei aqui, na boa, casa comigo? E ela falou assim, caso. E a gente tá junto até hoje, tem 15 anos isso. Bom, e numa dessa, aí você mudou de endereço, de Vitória, você foi morar em Belo Horizonte, onde você mora até hoje, né? Exatamente, porque mineiro sempre vive em Minas, né? Eles nunca mudam de cidade. E aí, depois de casados, né, e felizes, em Belo Horizonte, você começou a se qualificar muito, né? Sim. Aí veio o momento do MBA, de um salto aí na área acadêmica muito grande. Como é que foi esse momento? Pois é, aí, porque a ideia da mudança, Karina, foi o seguinte. Eu morava no Espírito Santo e eu aprendi a arte da consultoria, mas eu ainda não tinha feito curso de consultor. Tanto que eu fui para São Paulo, já quando morando em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, eu mudei, eu fui para São Paulo para fazer curso de consultoria e eu falei, eu preciso realmente me qualificar, porque ajudar as pessoas também exige técnica. E aí o casamento, né, nesse caso, foi um ponto do qual eu tive muito apoio. A minha esposa, ela sempre me apoiou em todos esses projetos, porque ser empreendedor não é só ganhar dinheiro. Você tem altos e baixos. Às vezes você tem um período sazonal que é muito baixo. E você tem que saber lidar com isso. E é onde eu trago o ensinamento da minha avó. Você sempre tem que ter a reserva para aquele momento. E foi exatamente isso. Aí eu fiz um MBA, né? Porque eu já tinha feito marketing na administração, na época da graduação. Eu parti para um comportamento do consumidor e planejamento estratégico no mestrado. Então foi MBA e mestrado na sequência. Tanto que hoje eu estudo neuromarketing e neuroeconomia para poder ingressar no doutorado. Então eu já estou fazendo isso porque é necessário a qualificação. Senão você sempre vai ser um empreendedor que ganha muito para a idade de adolescência. E não é um empreendedor que vai crescer. Você precisa se qualificar. E foi o que eu fiz. E realmente essa mudança para Belo Horizonte me permitiu muito isso. O apoio da minha esposa, da minha família em geral, né? Todos me apoiam muito, muito. Eu sou feliz por isso, porque minha família realmente é uma família que me dá suporte. Mas a decisão de eu preciso me qualificar, ela é minha. Eu identifiquei e eu tive que partir para cima. E eu acho que isso me fez muito bem. Bom, com o MBA, com o mestrado, você se sentiu pronto para abrir a própria empresa de consultoria. Que ano foi isso, Paulo? Isso foi em 2009. Então, em 2009, eu já tinha idealizado a Opportunity Consultoria, feito um rascunho lá de logomarca, enfim. Eu falei, mas eu acho que a empresa, eu posso ajudar. E aí, eu falei, tá, mas eu vou ser consultor de quê? Porque muita gente fala, eu sou consultor, beleza, de quê? Qual é a sua especialidade? Eu falei, poxa, mas eu sou novo, então eu ainda não consigo ter uma especialidade para falar que eu tenho uma empresa de consultoria especializada em... Então eu sempre fui generalista. E aí, daí desse ponto para frente, eu falei, não, agora eu preciso ter uma empresa de consultoria focada em microempresários, totalmente direcionada para a gestão empresarial da microempresa. E essa microempresa, ela realmente abarca várias áreas do marketing, tudo que tem a ver com a gestão de RH, gestão de marketing, gestão comercial, gestão de vendas.
Então eu foquei muito na gestão empresarial, onde eu sou especialista, e depois disso eu achei que estava ótimo, eu falei, beleza, mas eu não posso parar por aqui. E aí eu via que os meus clientes, todos tinham muito problema, porque eu não tenho um site, eu não tenho uma identidade visual, eu não tenho um material publicitário pronto. Porque eu não queria confundir a empresa, porque ela é de consultoria, ela não é para fazer isso. Então eu abri a outra empresa, que é a OPP Host, ou seja, a abreviação, né? O encurtamento de Opportunity. OPP Host, de hospedagem. E abri a empresa de hospedagem e desenvolvimento de material publicitário e identidade visual. E depois disso, óbvio, né? Pode falar, Karina. Não, e por que o seu foco são os microempreendedores? Porque o microempreendedor, ele representa 98% de empresas abertas no Brasil. Tudo então, isso? Tem um público muito grande. E são pessoas que precisam de ajuda, de verdade. Porque as grandes empresas, elas dão muito dinheiro. Sim. Só que o microempresário, ele precisa de verdade de ajuda para ele também crescer. E eu vejo muito isso, eu gosto muito disso, isso me dá prazer e me dá receita. Então eu consigo atender muitos segmentos, vários segmentos variados e ajudar verdadeiramente as pessoas, realmente mudar o Brasil. É uma intenção real isso. E eu sempre dediquei a isso. E dá exemplo, você atende uma pessoa, por exemplo, que faz doce em casa e tem uma rede social que ela posta para vender. Você está falando, você vende para costureira também, que vende pelo Instagram. É esse perfil de pessoa, de empreendedor? Também. Já vou pegar alguns segmentos, só para a gente poder trazer exemplos mais reais. Já atendi trailer de hambúrguer. Eu já atendi, semana passada, inclusive, eu estava dando consultoria online para uma empresa de frango assado, aqueles frangos de padaria. Sei. Esse é um público também. Sei. Em compensação, eu já atendi médias empresas, que são, aí você tem aí padarias, vocês têm grandes redes de loja, você tem franquias. Então, é do trailer de hambúrguer até os médio empresários. E qual que é o prazer que você tem quando, depois da consultoria, esse microempreendedor deslancha? Bom, aí é o pé que tira de você. Ele é maravilhoso. Eu acho que ser empreendedor, ter o espírito empreendedor, é ter muito mais prazer neste momento, quando o empresário realmente consegue praticar, aplicar toda a técnica ensinada e ele consegue sozinho gerar receita, gerar resultado. E aí você vê assim, uau, é como se fosse mais um filho, sabe? Você vê que a pessoa agora é um empresário formado. Então é uma ideia muito forte para mim, é um prazer imenso ver que o empresário não vai falir. Tanto que passamos pela pandemia e nenhum cliente da Opportunity Consultoria fechou as portas, nenhum. Que maravilha! Sim, teve cliente inclusive que abriu a segunda unidade. Conseguimos abrir uma segunda unidade em plena pandemia. Outros, por exemplo, uma empresa que vende estufa. Estufa não é estufa pequena, é uma casa de vidro com 27 metros quadrados. É uma estufa gigante. Ela tem gazebos e a gente conseguiu vender durante a pandemia números que a gente nunca tinha alcançado antes. Mas porque a gente consegue estruturar a empresa e fazer com que, neste momento, o resultado apareça, mesmo sendo uma pandemia. Quando toda a equipe está preparada, não existe problema que a gente não consiga superar. É por isso que eu falo que o sapato furado valeu a pena, né? Valeu demais. Bom, Paulo, você é professor universitário, você dá aula também para futuros advogados, aí, aulas de empreendedorismo e economia. Você viaja também o Brasil inteiro, dá treinamentos e palestras na área de gestão, planejamento e estratégia. Como se não bastasse tudo isso, você ainda está escrevendo um livro para compartilhar tudo que você aprendeu para ajudar outros empreendedores a trilharem esse mesmo caminho. Qual que é a mensagem que você deixa para a pessoa que quer empreender, tem um pouco de receio, mas tem vontade aí de se jogar nessa empreitada? Nossa, o recado é: acredite em você. Busque no dicionário o que significa altivez e pegue todos os significados dessa palavra e use. Use em prol do seu negócio, use em prol da sua ideia. Se qualifique, busque técnicas. Se você não tiver, procure alguém que tenha.
sempre tem alguém que pode te ajudar, sempre. Paulo, te agradeço muito por esse bate-papo, a sua história é incrível. Parabéns pelo seu sucesso e pelo seu foco em compartilhar o seu conhecimento para que outras pessoas também tenham o sucesso que você atingiu. Karina, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço de poder falar. É bacana compartilhar, né? Eu falo muito com os meus alunos. A aula acaba que vira uma terapia de grupo, porque alguns alunos têm sonhos também. E eles têm medo, porque acham que o empreendedorismo é ter uma grande empresa que fatura lucros altíssimos. Sendo que não, o empreendedorismo é realizar o seu sonho e ainda ganhar por isso, lucrar com isso. Não, tanto faz se é muito ou pouco, você só tem que estar feliz com aquilo. Foi um prazer, Paulo, até a próxima. Obrigado, Karina, tudo de bom. Tudo de bom também. Este foi o Empresários de Sucesso Podcast. Eu conversei com Paulo Mariottini, consultor sênior da Opportunity Consultoria. Eu sou Karina Pachiega, vou ficando por aqui e eu espero você no próximo Empresários de Sucesso Podcast. Até lá!